Bom, então, nesse momento, então, nós vamos iniciar o segundo tempo, no nosso primeiro dia de aula, de missões e assistência social, né? A professora Sueli aqui com vocês, ou pastora Sol, como sou mais conhecida. Nesse segundo momento, nós vamos falar dos vulneráveis, mas vamos trazer agora para os vulneráveis na questão do Brasil. Quem são os vulneráveis na sociedade em nosso país? Eu vou apresentar alguns dados, algumas categorias, classes. Qual o objetivo dessa aula? É despertar nos alunos o interesse por alguma temática, por algum desses grupos. Eu creio que alguns dos nossos alunos aqui já tenha desenvolvido alguma atividade com algum segmento desse da sociedade. E se alguém ainda não iniciou, não teve a oportunidade de fazer algum trabalho, pode ir pensando nisso também, né, de como eu posso desenvolver isso junto com a minha comunidade de fé, ou em determinado momento vocês podem estar em uma viagem missionária, em um movimento, e vão se deparar com essa realidade, pode receber uma proposta de trabalho de um determinado momento, né, de vocês desenvolverem algo voltado para o Senhor, pelas Escrituras, pela palavra, para algum desses segmentos que eu vou apresentar aqui. Então, fica aí um breve resumo, mas são diferentes possibilidades de desenvolver projetos de intervenção social ligados com o evangelismo, certo? Então, nós vamos iniciar aqui com os vulneráveis da sociedade brasileira. Quem são os vulneráveis na atualidade do Brasil? Tá? Vamos iniciar com crianças e adolescentes, em instituições de acolhimento. A Bíblia falava do órfão. Nós hoje não usamos mais a expressão aqui de colocar em orfanato. Então, a palavra orfanato não se usa mais, né? Ela se usa, então, instituição de acolhimento. Existe, né, no Brasil, poucos órfãos de pai e mãe, tá? Mas em torno de 30 mil instituições de acolhimento, né? O Estado precisou tirar da família essas crianças pelo estado de vulnerabilidade que eles se encontravam. São casos de estupro, infelizmente, muitas mortes pelos próprios pais, padrastos, tios, ou pessoas próximas à família. O maior número de casos de estupro, abuso sexual, 52% se dão no domicílio da criança. É uma violação de direitos do menor. O marco normativo de proteção é o Estatuto da Criança e do Adolescente, né? A Lei 8.069, de 13 de julho de 1990. De acordo com o diagnóstico sobre o Sistema Nacional de Adoção de 2020, tá? Há um total de 59.902 crianças e adolescentes nos seguintes estágios: adotados ou em processo de adoção, estão disponíveis para adoção, estão apenas acolhidos, estão em fase de ser reintegrados aos genitores, ou que atingiram já a maioridade. Desses, 32.791 estão em acolhimento institucional. Então, é um grande número. Se fala muito esse Estatuto da Criança e do Adolescente e do ECA, né? O Estatuto da Criança e do ECA, ela é apenas uma lei diretiva, tá? É uma lei que dá um norte para os direitos da criança. E a gente pode ver que ela ainda ela deve caminhar, ela está em implementação ainda, porque olha o que diz o artigo 5º do ECA.
Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade ou opressão, punido na forma de lei qualquer atento por agressão ou omissão a esses direitos fundamentais. Né? A gente vê que isso é um alvo a ser perseguido ainda, né? Que enquanto Jesus não voltar, sempre vai ter uma criança sendo alvo de negligência, sendo um alvo de abuso ou de violência, tá? E a igreja precisa se mobilizar para essas questões. De que forma? Para adotar o estímulo e mesmo na questão de orientação, os cuidados do pai, ou orientar as famílias, precisa se passar esses dados de como elas estão sendo tratadas. Aqui, ainda continuando, as crianças e adolescentes que sofrem violência, tá? Agora aqui ainda vai tratar também dessa questão, olha ali, dados do Disque 100. Trata-se de um grupo vulnerável de maior número de denúncias registradas no âmbito do Disque 100, em 2019. Então, observem que aproximadamente 55% dos casos de denúncia eram casos de violação de criança e do adolescente. Cabe ressaltar que 6% dessas denúncias são feitas pelas próprias crianças. Quem é que está assim mais próximo que faz essa denúncia? É o professor, é um sistema de ensino que percebe a criança num comportamento diferente, ou a saúde, né? Quando chega alguém para tratamento, são essas pessoas que acabam fazendo. Mas a igreja precisa colocar a criança no centro da sua atenção. Jesus colocou a criança no centro da atenção, né? Aqui, as principais violações sofridas vêm em escala decrescente, ó. Negligência, violência psicológica, física, sexual, institucional, exploração do trabalho, tá? Outro ponto relevante consiste no local da ocorrência, né? É interessante como essas ocorrências acontecem, 52% acontece na casa da própria vítima. 20% dessas denúncias acontecem fora da casa. Então, diante desses números e dessas informações, fica muito visível que precisa se meditar com as famílias, utilizar da palavra do Senhor para nós termos famílias saudáveis pela palavra de Deus. Casamentos, uniões saudáveis, o amor de Deus vai proteger essas crianças no lar. Nós observamos que a desestruturação do lar faz com que aumente esse índice de violência. Então, são diferentes possibilidades de trabalho com a criança e com a família para diminuir esse índice. Nós vamos ter na terceira aula, quando nós começarmos a falar sobre projetos, aí nós vamos apresentar um modelo de projeto que trabalha com criança e adolescente, de como investigar, de como trabalhar essa questão da criança. Nós vamos ter uma proposta, no falar de projeto, eu vou citar um exemplo de trabalho com criança, realizado pelo CAD, que é uma associação grande no Brasil, e no eu organizar as aulas, eu acabei descobrindo que ela trabalha aqui na Palhoça, né, que próximo à região metropolitana de Florianópolis, temos um bairro uma comunidade menos favorecida, carente, e eles fazem um trabalho muito bonito que eu fui lá visitar de crianças, né? Então, vai ser uma sugestão aí para os trabalhos. Tá? Aqui, nós temos também crianças e adolescentes ameaçados de morte. Isso mesmo, Frei Damião. É nesse bairro mesmo, Sirlei. Isso mesmo, bem no do Frei Damião, um trabalho grande que eles têm ali, sabe, ali. Essas crianças e adolescentes ameaçados de morte, ela recebeu
se a gente for olhar aqui os índices, olha, também é o Estatuto da Criança, de 2003 até 2020, a proteção de crianças e adolescentes de morte, cerca de 4.700 adolescentes, de mais de 7.800 familiares nas ações realizadas pelo programa. Então, é um programa que faz esse registro e dá toda a atenção para essas crianças. É um problema sério que agrava da criança do abuso sexual. E quais são denúncias, essas outras denúncias? Na maioria dos casos, a gente vai observar aqui de denúncia, eles são ameaçados por tráfico, às vezes eles são testemunhas de algum crime, a exploração sexual, males terríveis que assolam a sociedade, a imagem de criança na internet, por exploração, inclusive os registros, é triste a gente falar, mas próprios pais vendem as imagens de crianças com cena sexual. Hoje se tornou um negócio lucrativo, alimenta uma rede de pedófilos essas imagens de crianças. As próprias famílias têm comercialidade, é uma vulnerabilidade terrível, que a criança vem sendo explorada pelos próprios adultos. É contra isso que a igreja precisa se manifestar. E essa exploração que vem sendo realizada. Existem, eu vou passar sugestões de filmes da questão do tráfico, da exploração sexual, na questão de outros países, mas que envolvem o Brasil também, com a questão dos adolescentes. Agora, aqui até eu vou adentrar um assunto na questão, quando eu falei ali de ameaçados de morte pela questão do tráfico, alguns dados estatísticos aqui da região, a gente observa que diminuiu o número de adolescentes na casa de acolhimento em comunidade terapêutica. Aqui na Palhoça nós temos, onde eu sou voluntário, Serene, que tinha uma casa que recebia, ela trabalha com homens e tinha separado o trabalho com rapazes de adolescente. E a procura diminuiu muito nos últimos tempos, para acolhimento deles. Não quer dizer que não tenham adolescentes com droga, mas os adolescentes, o próprio tráfico, a própria rede de sistema, utiliza eles para o tráfico e não para o consumo. Então, aí a situação de vulnerabilidade deles é muito maior, porque quando tu está envolvido no tráfico, você descobre muita coisa, vê muita coisa, ouve muita coisa. Então, os adolescentes, eles são até preparados para não consumir, ou se consumir uma droga de menor questão biológica, do vício, para eles se manterem mais atentos para fazer o que tem que fazer, tá? E para vender para os outros mais velhos. Então, no início mesmo da droga, eles são usados para o tráfico, mais os adolescentes, tá? É muito triste, a questão do abuso sexual e da exploração para o tráfico. Agora aqui, nós vamos ter também um outro grupo, que é o grupo dos idosos, né? Então, nós precisamos ficar muito atento a isso, para também nós sairmos daquela visão da igreja de visitar o idoso lá no abrigo, reunir as amiguinhas, vão todos levar, visitar, cantar um louvor. Não que isso não possa fazer, pode ser feito, deve ser feito. Mas o trabalho com o idoso tem que sair um pouco das quatro paredes daquele que já está lá. Ele já está lá na casa de acolhimento do idoso, já está sendo atendido lá pelo idoso. Vai lá, leva uma palavra, visita. Mas a igreja nós precisamos partir para projetos e enxergar o que está invisível. Como os nossos idosos estão sendo tratados nos lares, nos arredores, no entorno, tá? Como eles estão sendo tratados. Porque preocupa-se muito aquela questão do abuso, da situação de vulnerabilidade,
quando aparece na mídia que ele ficou trancado, que ficou sem comer, que foi maltratado em alguma casa, então cria-se o imaginário daquele idoso sofrendo lá, mas o sofrimento que muitos passam nos lares por questão financeira, de uso de cartão, de empréstimos, pela violência verbal, quem já não presenciou, às vezes, filhos, netos, seu velho não incomoda, já está doente, acabou a vida. Então, o que sai da boca, tá? Então, nós precisamos ter projetos, ter conscientização, e muitas vezes não é feito por mal, é por hábito de olhar o idoso como inválido, né? E publicamente se tem uma máscara que você olha e você acha que ele está sendo bem tratado, mas no interior muitos sofrem dessa situação de vulnerabilidade, porque ele fica totalmente dependente daquele familiar, daquela pessoa, e aí ele acha, ele crê que tudo que ele tem que fazer tem que ficar calado para ele. Então, nós temos, a igreja precisa ter ensino sobre isso, com amor provocar, chamar atenção, é um princípio fundante, como depois do Novo Testamento nós temos usar a parábola da ovelha e bodes, o bom samaritano, pregação do João Batista, amar o próximo e cuidar dos vulneráveis, porque é muito triste você ver os idosos sendo, e às vezes coisas simples, numa roda de conversa, você entende? Você consegue captar uma roda de conversa, como é que tá tua mãe? Ah, tadinha, não me incomoda, ai, nem lava uma louça, não faz nada, tá só sentada. Pensa uma mulher escutar isso, eu não presto para mais nada, nem lavar uma louça, só fico sentada. Entende? A violação psicológica. Eu citei um exemplo simples, porque nós temos que trabalhar essa questão. Glória a Deus para aqueles que já estão nesse sentido. O que eu cito nesse exemplo aqui? Como tratar, então. A igreja precisa ser relevante para a sociedade. Aqui vai o princípio de equidade, eu vou até repetir que eu comentei no início da aula, que é diferente de igualdade. Então, não quer dizer que o idoso é vulnerável, eu tenho que ficar lá, aquela sensação que eu tenho que dar muito mais atenção para ele. Por que eu tenho que dar essa atenção para ele? Porque ele precisa de mais atenção para ele poder ficar igual aos outros. Eu tenho que dar mais atenção. Caminhar. Se o idoso anda devagar, não vou sair correndo na frente, vou diminuir os passos, vou andar com ele mais devagar. São pequenos detalhes que a gente pode ir trabalhando por ele. Porque aqui, olha, observem aqui, ó. Existe o Estatuto do Idoso, né? Lei 10.741, de 1º de outubro de 2003. Tá? Com a Organização Mundial da Saúde, o idoso é todo indivíduo com pessoas nessa faixa etária, número que representa 13% da população do país. E o percentual tende a dobrar, vou clicar aqui, ó, deu. Tende a dobrar ainda. Em 2019, as denúncias de violação de direitos humanos contra o grupo de pessoas ocuparam a segunda maior demanda do Disque de Direitos Humanos, 48.446 denúncias. Esse número representa 30% total de denúncias registradas. Então, se eu tenho alguém mais vulnerável, esse é um princípio para que haja igualdade e justiça. Se eu tenho algum vulnerável, eu vou dar mais atenção para ele ter mais
e mais condições de igualdade. A justiça, né? Então, é não tratar como um coitadinho, mas deixar ele na situação de igualdade. Então, nós já vimos as crianças, o adolescente. Ali, elas apareceram as crianças e o adolescente juntos, mas é claro que requer, às vezes, tratamento separado na hora na hora de fazer elaborar um projeto, uma ação com elas mais direcionada. O idoso. Tá? E agora, nós vamos partir para um outro grupo. As pessoas portadoras de deficiência. Tá? O Marco Normativo de Proteção, Lei número 13.146, de 6 de julho de 2015, de acordo com o censo de 2010, quase 46 milhões de brasileiros, 24% da população, declarou ter algum grau de dificuldade em pelo menos uma das habilidades investigadas: enxergar, ouvir, caminhar, subir degraus ou possuir deficiência mental, intelectual. Considerando somente os que possuem grande ou total dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus, ou seja, pessoas com deficiências nessas habilidades, além dos que declararam ter deficiência mental ou intelectual, temos mais de 12 milhões e meio de brasileiros com deficiência, 6,7% da população. Isso os que foram registrados, né? É o terceiro em número de registros, né? Então, nós temos a criança, o idoso e depois o portador de deficiência, tá? E eles têm os seus direitos que devem ser garantidos. Então, primeiro vem a negligência. O que seria a negligência? A comodidade de deixar essa pessoa sem um atendimento, né? Glória a Deus que agora, com essas denúncias, não ocorre mais, principalmente nos centros urbanos, as pessoas, ele tem mais visibilidade, as pessoas já estão tomando consciência de denunciar os maus tratos. Mas, em muitos casos, eles ainda ficam um pouco que escondidos. Né? As pessoas, tem famílias que ainda ficam escondidas ainda e passam despercebidas essa situação, tá? E esse é um grupo vulnerável pela sua situação como a da criança, pela violência física e abuso sexual. Então, se nós formos ver qual é a situação de vulnerabilidade o que mais praticam contra eles. A criança e o deficiente, os registros são violência física e abuso sexual, porque eles não têm defesa, tá? É diferente já do idoso. O idoso, as denúncias, quando tem no idoso de físico, mas eles acabam se defendendo, ou denunciando, ou falando, e a criança, ela fica reprimida, não fala, e o portador de deficiência, dependendo da deficiência e do grau da deficiência, ele se retém. Né? A capacidade de reação dele, pela sua situação, é diferente. Na situação aqui de portador de deficiência, tem toda uma questão. Lembra o que eu comentei no início no início da aula, que a lei ela muda comportamentos, tá? Sempre que uma nova lei é implementada, ela muda comportamentos. Por isso que é muito importante nós termos a representação evangélica, a representação cristã nos cenários legislativos, de leis, para nós estarmos acompanhando, porque cada nova lei que é implementada, no primeiro momento, entra em choque a população, mas depois ela é obrigada a seguir, ela vai mudando e com o tempo aquilo vai ficando natural. Então, a lei, vejam bem, essa lei de deficiência à pessoa, ela vai surgir, o Marco Normativo 2015, um marco normativo. A legislação já, na Constituição de 88, ela já prevê. Mas eu posso falar, assim, de experiência, que
1987, 1988, 1983, 87, na década de 80 ali, ainda existia o imaginário do portador de deficiência como algo entre aspas, uma maldição, uma praga, um castigo, aquela concepção medieval de que ele nasceu assim, ainda existia. A pai ainda era vista como o carro da pai vai passar e vai te levar, como castigo. Gente, eu estou falando década de 80, 90. Então, as pessoas dessa época, elas ainda verem quando entrava um portador de deficiência auditiva na escola normal, né, ali, ele ainda era excluído. Os pais ainda ficavam, mas será que essa pessoa não tinha que estar lá na PAI ainda? Então, parece para os mais jovens, tá? A geração que está aqui com seus 20 anos, 30 anos, tratar dessa questão ainda simples. Mas para os que têm 60 anos, para uma outra geração, está em fase de transição esse imaginário, tá? Então, ainda nós podemos encontrar pessoas com esse olhar para o portador de deficiência, tá? De que ele ainda deveria ficar isolado. Aí a necessidade de trabalhar isso, tomando também o cuidado de não expor o portador de deficiência. São os dois extremos. Lembra que eu falei da equidade? Ajudar para ele chegar no patamar de igualdade. Também, numa situação pública, eu já presenciei algumas cenas, já presenciei, inclusive, igrejas grandes, com transmissão, de enaltecer de tal forma o portador de deficiência que ele virou o centro da atenção e todo mundo focou nele. Aí a gente tem que olhar aqui, ó, na cabeça, tá numa cadeira de roda, sem andar, e de repente a equidade dele não chegou no nível de igualdade. A equidade dele, ou ele está lá, de coitadinho que ninguém olha, ou ele passou por um patamar de visibilidade tão grande que a gente não sabe como é que está o coração dessa pessoa, principalmente se for uma criança, um adolescente, ele virou foco. E todo mundo foca. E muitos usam o portador de deficiência, políticos, em outras situações, usam o portador de deficiência como meio de promoção. Eu sou tão bonzinho que olha como eu cuido dele direitinho. Tá? Então, são dois extremos que a gente tem que tomar cuidado em situações, quando nós estamos em projetos, quando nós estamos trabalhando e nós acolhemos esse portador de deficiência junto conosco no projeto. Conhecer ele, saber como ele é tratado, como ele gosta de ser tratado, ter um diálogo com a pessoa que está junto com ele, ter isso para ele deixar ele ele se sentir o mais confortável possível, o mais tranquilo possível, no melhor nível de igualdade que ele possa estar, sabe? São extremos que a gente precisa tomar nessa questão de equidade. E há necessidade, sim, de muito esclarecimento para quem para familiares, para a sociedade, de que eles são um grupo vulnerável e precisam de um tratamento diferenciado, né? Nós que vamos, é isso mesmo, Sirlei, nada sobre nós, sem nós, isso mesmo. Nós precisamos e eu falo bem do nosso porque eu sou portadora de deficiência, né? Então eu sei até isso como é. Como eu tenho problema auditivo, eu até sei, assim, a hora, às vezes, o querer ajudar muito acaba atrapalhando, às vezes passa meio despercebido, de repente, todos, né? Então, essa questão, às vezes, que eu acabo generalizando por eu ser portadora de deficiência também, ali. Agora, nós vamos no outro. Pessoas em situação de rua, tá?
É um marco normativo de proteção, decreto número 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. Tá? Aqui nós apresentamos algumas. As pessoas em situação de rua, elas têm diferentes marcos. Tá? Tem o decreto de 2009, que colocou a política nacional, mas aí depois vem a lei orgânica, vem a política nacional de assistência social, então são vários, não é um único marco normativo, tá? O público, tá? O número estimado é de 221.869. Olha, a população em situação de rua cresceu 140% a partir de 2012, chegando a quase 222 mil brasileiros. Na apostila, nós vamos ter um trabalho específico com pessoas em situação de rua, que tem dados mais atualizados, com a situação da pandemia, quanto cresceu, né, esses números ali. Nós vamos nos deter mais depois para falar sobre essa realidade. Quem atende essa situação de pessoas em situação de rua é a assistência social do município, né? Hoje, a igreja tem tomado a frente em muitas situações, socioassistenciais, emergenciais, acolhimento, cuidado. Então, nós vemos, assim, muitas igrejas já desenvolvendo trabalho com esse grupo, né? Muitos grupos da igreja fazem trabalhos de qualidade, né, ajudando essas pessoas em si da sociedade a participar de programas de cuidado, de abrigo. Então, nós temos uma frente de igreja lá. E a questão do trabalho com essas pessoas, nós vamos, assim, eu não vou falar muito aqui hoje, nós vamos deixar, assim, para a aula que vai ter específica, né, sobre esse grupo aqui, tá? De como é realizado, de como pode ser feito, então nós vamos deixar para uma outra aula. E aqui, os povos e comunidades tradicionais, né? Então já estamos encerrando quase aqui os grupos. Esse marco normativo de proteção, de 19 de dezembro de 1973, tem o Estatuto do Índio, aí nós temos a Lei 12.000. Paz, professora. Tudo bem, né? A gravação continua normal, tá? Pode continuar dando aula normal daí. Tá, tinha caído aqui a minha transmissão, mas voltou. Sem problemas. Tá? Então, aqui nós estamos falando dos povos e comunidades tradicionais. É um outro grupo que o IBGE estima que no Brasil existem 7.103 localidades indígenas, 5.972 localidades quilombolas, 800.000 a 1 milhão de pessoas que se identificam como ciganos. Então, são 3 grupos que entram, são esses 3 segmentos que entram em comunidades tradicionais. É muita diversidade. Tá? É perto de 1 milhão de indígenas, 1 milhão de ciganos. Eles trazem as suas vulnerabilidades próprias da sua realidade. Né? Então, aqui nós temos a questão da criança indígena, a violação deles tende a ser até pior comparada com as outras, pelos hábitos culturais danosos que eles têm, assim, das práticas que eles realizam, o abuso sexual. Algumas tribos de outros países, no caso da Venezuela, ali também tem aqui, eles têm a casa
caso do infanticídio, o caso dos indígenas venezuelanos, a cultura de colocar a criança para venda de produtos, para o comércio. Então, os hábitos culturais deles, eles têm que estar submetidos à legislação do nosso país quando eles estão aqui no nosso país. Né? Não pode, o marco normativo coloca todos em pé de igualdade, mas esses grupos, eles têm especificidades próprias que são de âmbito cultural. Tá? Hoje nós temos muitos pastores, missionários, trabalhando com indígenas, com povos tradicionais, muitas crianças já foram salvas, muitas realidades culturais já têm sido transformadas. Tá? Hoje nós temos missões também com ciganos, é um grupo que realmente foca para quem tem interesse, é um grupo diferenciado, precisa se pesquisar muito sobre eles, sobre as culturas, para poder inserir ali. Graças a Deus a igreja tem um trabalho forte já, né, com esses grupos, né, não são divulgados, mas nós temos aqui os migrantes e refugiados. Esse grupo dos migrantes e refugiados é um marco normativo de 1977. Esse grupo de migrantes e refugiados é algo que está bem alta, também é um grupo porque nós temos o fator migrante nas situações dos nossos países vizinhos, né? Venezuela, Haiti. Então, de acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, entre 2011 e 2019, 239.700 pessoas solicitaram refúgio no país. Nesse período, o reconhecimento da condição de refúgio concentrou-se nas nacionalidades venezuelana, ali o número de solicitações, congolesa, em 2019, 82.520 pessoas solicitaram refúgio no país. E 31.966 foram reconhecidos. Em termos de trabalho missionário, as igrejas têm aberto suas portas para acolher. Tá? Eu tive o privilégio e a bênção de poder participar aqui e acompanhar um trabalho missionário com um grupo de haitianos, na primeira igreja presbiteriana renovada aqui de Biguaçu. A igreja abriu a porta para o primeiro grupo de haitianos que chegou, uma família, mais uma família, e aí abriu espaço, o pastor abriu espaço para eles ter o horário deles, para fazer o culto deles em francês, o francês caboclo, que eles costumam dizer, o francês diferenciado, cultural deles ali. Hoje, eu assisti, participei, alguma coisinha do francês eu entendo, eu fui acompanhar deles lá, eles estão em torno de 40, realizam casamentos, eles têm, no município da Palhoça, o pastor, eles já estão no Brasil, e os evangélicos haitianos, já tem os pastores deles, seria assim uma rede, um grupo, uma certa hierarquia que eles respeitam entre si, e fazem os cultos na quarta-feira no idioma deles. No domingo, a escola dominical deles é das 8 da manhã, próximo ao meio-dia. É realmente estudada a palavra. Então, como que pode ser feito? Possibilitando as situações do idioma, facilitar a legislação, o amparo, os venezuelanos aqui também a questão de direitos, orientar. Então, são vários projetos que podem ser criados, projetos pequenos, com poucas pessoas, para iniciar, e que, de repente, vão dar uma repercussão, algo muito extraordinário, e o evangelho vai sendo proclamado, né? Porque eles vinham para a igreja, no caso, os haitianos, e não entendiam. Aí começaram tiveram a oportunidade e a liberdade de fazer no idioma deles. Então, é um modelo de projeto que dá para ser pensado. Né? E, além disso, nós temos que lembrar também de que Jesus foi migrante também. Né? Na época da perseguição de Herodes, quando criança, ele foi refugiado para o Egito. Né? Então, o nosso primeiro no Evangelho também. E que não só nós
vamos lidar em casos de missões com refugiados, como nós temos os que já estão chegando no nosso país, não precisa sair, nós podemos fazer o trabalho com eles aqui, né? E pobres e miseráveis, né? Nós já comentamos o significado da palavra pobre, mas aqui nós estamos colocando os dados, né, do Brasil, né? Existem diferentes índices, segundo a linha da pobreza proposta pelo Banco Mundial. Então, né, aqui em termos de curiosidade, né, como nós podemos definir o grau de pobreza de uma determinada região, existe um número, um padrão, né? Então, seria aquela pessoa que tem um rendimento de até 5,5 dólares e meio por dia, ou seria 406 por mês na média do dólar na época, né? A proporção de pessoas pobres no Brasil era de 25,7 da população em 2016, daí subiu para 26,5 em 2017. Em números absolutos, esse contingente foi variando aqui para 54,8 milhões de pessoas no período. Cabe ressaltar que com a pandemia, esse número foi alterado em grandes proporções, né, no índice de pobreza no país. Tá? Ali ficam os dados para aqueles que tiverem curiosidade, vão acrescentando, né? E sempre que for falar, tem um site que eu vou passar para vocês também, do IDH do Brasil. Nesse site ele tem por estado, por município, aí tu vai ver lá o índice, o IDH da região do município. Aí tu vai descobrir no teu estado qual é o município mais carente, que é pelo índice de alfabetização, saneamento básico, a renda per capita do município. Então, são vários quesitos que vão dar um índice de pobreza. São esses índices de pobreza que, quando tu quer empreender um projeto em um determinado local, você tá expandindo, né? Então, para onde eu vou? Né? Qual a região? Vai entrar no site lá e vai ver, tá, em Santa Catarina, Timbó, tá, Timbó era um dos municípios, Três Barras, onde eu morava, era um dos municípios também que tinha um índice de pobreza, né? Então, tem os bairros no local, mas tem os municípios que apresentam esse índice de pobreza, né? Para a gente ter uma certa noção de onde eu posso aplicar tal projeto, onde eu vou atender e por onde eu vou partir. Mas nós vamos ter uma aula, a terceira aula, e quando nós formos falar de projetos, aí a gente vai observar isso de como conhecer a realidade de uma comunidade, de um local, de como eu vou poder ser inserido com um projeto social naquela região. Aí vai ter uma aula específica sobre essa questão, para identificar fatores de desenvolvimento, índice de pobreza, cultural, fator de como eu posso implementar um projeto missionário de intervenção social com grandes possibilidades de assertiva, né, de conseguir mudar aquela realidade, de conseguir ter bons resultados e transformar vidas, né, de como o evangelho vai chegar até esses menos favorecidos, de como o evangelho vai ser um evangelho de transformação, né, porque nós vamos discutir na próxima aula também a questão da cosmovisão cristã, de como nós vamos unir o que nós fizemos hoje, ver no Antigo Testamento que vem na Bíblia, a realidade que está, e como que vai ficar isso na hora da minha atividade prática, na hora que eu estiver interagindo com esse grupo social, né? Então, a igreja, que é o organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem, né? Nós, a igreja, quando dizemos nós, como corpo de Cristo, nós que somos um organismo capaz de ministrar as necessidades integrais do homem. Eu sempre digo que associações,
ONGs, entidades filantrópicas, parabéns pelas atividades, parabéns pelas iniciativas, mas o material, o espiritual, o homem é formado de corpo, alma, que são esse corpo, a matéria, alma, que são os sentimentos dele, que ele vem as suas expressões, os seus desejos, os seus anseios, o espiritual é o que vem de Deus, o Espírito Santo que interliga. Isso é a igreja que vai conseguir fazer, ministrar essas necessidades integrais do homem. Não apenas a parte material, mas como um todo, tá? Nós temos também como sugestão de leitura complementar. A leitura complementar está anexa na apostila, número 1. Lá, quando vocês forem fazer essa leitura, ela vai discutir a questão de misericórdia, vai trabalhar com Miqueias, no capítulo 6.8, que vai falar assim no modo de vida que Deus quer que nós tenhamos. Como que nós vamos andar em humildade, com Deus, conhecer intimamente, e nessa leitura também nós vamos vai explorar o termo hebraico de misericórdia, vai discutir a questão de justiça, e vai nos deixar assim preparados para nós, preparados não diria, mas vamos deixar assim já um pouquinho para nossa próxima aula, né? Então, a minha sugestão é o texto complementar número 1, que fala de misericórdia, de justiça, para darmos continuidade para a próxima aula. Nós temos algum tempinho ainda, pastor Marcelo? Sim, sim. Se você quiser seguir mais uns 5 ou 10 minutos, você tem tempo ainda. Isso. Então, nesse tempinho que nós temos aqui, eu não falei quase, eu gostaria de voltar aqui já para a próxima slide. Aqui. Isso. Tá? Esse slide aqui, nesse tempo final aqui, porque eu creio que esse slide aqui, nesse comparativo, dá para nós repensar e recapitular alguns tópicos que nós tivemos na nossa aula, né? Quando nós falamos de pessoas, quando nós falamos de pessoas em situação de rua, recapitulando a questão da visão de pobreza, de igualdade e de visão, porque as pessoas em situação de rua, a gente pode fazer uma analogia com a visão que nós temos no generalizado. Então, quando a gente olha para esse foco, para essas pessoas, nós temos a ideia de miséria, a ideia de vagabundagem, ou a ideia do drogado, do perdido. Então, fica aquela imagem figurativa do pobre como um todo, né? E quando nós vamos a chegar próximo e investigar qual é a realidade daquele indivíduo, nós vamos perceber diferentes possibilidades. Nós temos muitas pessoas em situação de rua, aqui no caso da pandemia, de pessoas que estavam na rua porque não tiveram dinheiro para aluguel, estão 1 dia, 2 dias, 1 semana. Nós temos casos de pessoas de situação de rua que sofreram algum golpe financeiro e ainda estão naquela situação de miserabilidade, pessoas que não estão no consumo de drogas, casos de pessoas apenas de conflituosas do lar, de família, brigas familiares, decepções, pessoas, então é muito geral aquilo que está ali, né? E para nossa visão, é mais ou menos dessa forma, a gente olhar para a problemática social, ter compaixão, sentir o que eles estão vivendo, misericórdia que Deus olhe para com eles, e aqui eu já vou colocando a minha palavra do dia, a segunda palavra, que vai ser a palavra direitos, tá? E de que eles têm direitos, tá? Eles têm direitos a serem cumpridos. A palavra-chave de hoje, a primeira foi misericórdia, a segunda são direitos. E nós podemos atuar junto com esse grupo social,
colocando com ele, com as crianças, com os idosos, com os outros, respeitando os direitos deles, tá? Compaixão na primeira aula e direito na segunda aula, isso mesmo. Porque se nós vamos fazer um trabalho vinculando o amor e vinculando a assistência social, nós temos que conhecer esses direitos deles. Nós temos que olhar por que eles estão ali, qual é a causa, tá? Qual é os direitos que ele tem e o que pode ser feito para transformar aquela situação. Tá? Então, esse vai ser assim, o foco quase que principal dos trabalhos de projetos sociais que a gente vai fazer. Nós temos que conhecer a realidade como um todo, ver as possibilidades que estão ali para ser trabalhado, tá? E projetar o que vai ser feito para aquele foco. Lembrando que é o agir do Espírito Santo. O que eu estou falando aqui, para mim, é algo muito real. Para eu como pessoa, é algo muito real, tá? Porque eu vivo isso. Agora, para algumas pessoas pode não ser, porque cada qual vai ter um chamado para desenvolver algo. Só que o respeito aos direitos das pessoas e ajudar essas pessoas a terem esses direitos respeitados é cumprir com o mandamento de Jesus, né? É amar. Eu devo amar a todos. Esse é o mandamento do Senhor. Mas eu posso não gostar. É diferente, tá? Entende? Eu posso amar a todos, mas eu posso não gostar daquela situação, só que eu tenho que amar. Eu amo a pessoa, eu odeio o pecado que ela realiza, tá? Então, a gente não aceita o que é, mas isso não cabe a nós, a gente tem que amar o pecador e não gostar do pecado que ele realiza, e mostrar isso para cada realidade, né? E assim vai acontecer, vão ter pessoas que vão chegar em determinado local e vão olhar só o idoso, vai direto, já gosta de conversar com o idoso, já está ali, tem outro que já vai direto para trabalhar com criança, outro vai direto com a questão da pessoa em situação de rua, né? Então, ou vai direto para a questão, no meu caso, eu sou a dependência química, né? Então, eu comecei a trabalhar com pessoas que estão de rua, e hoje eu atuo com a dependência química, com o evangelismo, com eles, com as pessoas que estão em comunidade terapêutica, que querem encontrar Jesus. Eu vejo Jesus a saída. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, e assim que funciona. Né? Em tudo que nós formos, com qualquer um desses itens que nós formos trabalhar, com qualquer categoria dessas que nós formos trabalhar, idoso, adolescente, os ciganos, os povos indígenas, tudo vai ter que ser com o amor de Jesus e o direcionamento do Espírito Santo. Tá? Eu não posso dizer, você vai trabalhar com o cigano, você vai trabalhar com o pobre, não, isso é o direcionamento, é o Espírito Santo que vai colocar em você. E quando isso vier em você, se você não sentiu, você não sabe o que tem que fazer, não, o meu é para louvar, o meu chamado é para ir, mas o meu chamado é para a pessoa, então eu pelo menos vou ajudar, porque amar o menos favorecido, amar esse é a obrigação de todos. Então, muitos dizem assim, não, eu não tenho chamado para lidar, isso não é o meu foco, não existe, essa palavra chamado foi colocada agora, pós-modernidade, tá. Deus dá os tons, agora amar o próximo é todos. Você tem algo assim que você se identifica para trabalhar, agora o amor para aquele é para todos. Né? Então, isso e também que quando eu coloquei lá no início, lá, o tripé do Evangelho de Jesus, compaixão, misericórdia e amor, quando nós unimos isso tudo e vamos trabalhar com os menos favorecidos, muita coisa você não precisa fazer, tá? Você pode até projetar,
Tá? Só que é diferente de eu fazer um programa social, ir lá e desenvolver aquele programa. Quando eu vou fazer, eles têm que sentir o toque do Espírito Santo, o toque de Deus. Eles têm que dizer assim, por que você está fazendo isso? Tem que sentir o brilho no olho, tem que sentir você tem que estar preparado com oração, você tem que estar preparado com jejum, você tem que estar preparado para enfrentar as batalhas espirituais que vão vir pela frente. Só o momento que tu diz, eu vou trabalhar quando o inferno se levanta. Satanás não quer tirar essas pessoas da situação de amargura, Satanás não quer tirar essas pessoas. Então, eu digo que entrar com pessoa, lidar com o menos favorecido, ele já está bem. Seria assim, bem explicadinho, tá? Tá o inferno, tá lá o inferninho, vamos fazer um figurativo, tá? E tu vai ficar tirando. Seria assim, você tá na batalha de frente. Tá? Quando ele já está lá, que ele não vê saída, para ele, tá? Enquanto o Satanás está feliz que mais um está indo, tu está indo lá tirar ele de lá. Tu vai mostrar que Jesus é poderoso, que Jesus é o caminho. Tu tem saída. Essa vida miserável que você tem aí não é para ti, não. Deus é poderoso, Deus te tira. O meu Jesus, o nosso Jesus te tira disso. Então, tu tá assim, ó, protegendo, é um escudo. E quando tu resolve fazer isso, quando tu decide, o inferno conspira contra você. Então, tu tem que estar protegido espiritualmente, tem que ser muito debaixo de oração, tá? E o Senhor vai te guiar, vai te proteger, porque o céu, Jesus é mais poderoso que qualquer outra situação. Nada, até o mal, até o diabo só faz as coisas com a permissão do Senhor, quando o ser humano faz as escolhas erradas. Tá? Nós temos o caminho, mas se nós não seguirmos, nós não queremos encontrar Jesus, esperar a sua volta, então nós vamos indo para o outro caminho, ó, as pessoas, né? Então, esse recado aqui para encerrar a nossa aula de hoje, que nós temos a Bíblia com o nosso manual, nós temos as classes menos favorecidas, nós temos os excluídos, os vulneráveis, nós podemos fazer essa interligação, mas nós temos que estar imbuídos da presença do Senhor, de Jesus, nós temos que estar preparados, porque não é uma obra social qualquer, é a obra para Jesus. Nós estamos aqui fazendo a obra dele. Ele vai fazer de qualquer jeito. Jesus não precisa. Deus não precisa dos nossos serviços, ele faz. Nós fazemos porque nós somos felizes em poder contribuir com a obra dele. Né? Quando nós decidimos ajudar, fazer parte dessa obra. Então, eu quero encerrar a aula de hoje, dizendo que foi um prazer estar com vocês e que na próxima semana vamos continuar com o nosso trabalho. Tá? Tenham uma noite abençoada, tenham uma excelente semana e até o nosso próximo encontro, se assim o Senhor permitir. Tá? Que Deus nos abençoe, vos guarde, abençoe a família de vocês, que dê direcionamento na vida de vocês, que todos os seus desejos, que toda palavra que vocês receberam, se vocês estão nessa escola, não é por acaso. Se vocês estão dedicando tempo para o Senhor, Deus vai vos abençoar, vai apontar caminhos e vai recompensar grandemente. Vocês receberão o galardão do céu, pelo tempo, pela disposição em fazer a obra do Senhor. Que Deus vos abençoe. Amém. Até o próximo encontro.